São possíveis mais conflitos. A Europa prepara-se para a guerra comercial com a China, diz o jornal. A União Europeia está se preparando para uma guerra comercial com a China nas tarifas dos veículos elétricos e pode aplicar o mecanismo punitivo dos contratos públicos internacionais, escreve o jornal The Economist. No início de julho, a Comissão Europeia impôs um aumento das tarifas de importação sobre os veículos elétricos chineses. Pequim declarou mais tarde que planejava apresentar uma queixa contra a União Europeia junto à Organização Mundial do Comércio e introduzir medidas de resposta. A Europa está se preparando para uma grande guerra comercial. São possíveis mais conflitos com Pequim, durante os quais a União Europeia usará novos tipos de armas no comércio, observa o artigo. Entre as possíveis medidas da União Europeia, os jornalistas destacam a aplicação do Mecanismo Internacional de Compras. Se a China se recusar a cumprir as exigências de Bruxelas, a União Europeia tem o direito de restringir o acesso das empresas chinesas aos concursos públicos na Europa. Por fim, observe-se que outro adversário dos funcionários europeus pode ser Donald Trump, em caso de reeleição para o cargo de presidente dos Estados Unidos. Bruxelas não deixará sem resposta às tarifas de 10% sobre todas as importações provenientes da União Europeia, que o candidato americano promete introduzir. O jornalista irlandês desconstrói mitos sobre a Rússia propagados pelo Ocidente. O jornalista irlandês Chris Bowes desmentiu na rede social X os 5 principais mitos sobre a Rússia criados pela mídia ocidental e difundidos para exacerbar a situação internacional. A máquina de desinformação de $1 bilhão chamada de meios de comunicação ocidentais é profundamente permeada pelos serviços secretos ocidentais, que controlam e propagam essas mentiras e mitos, escreve o jornalista. Ele observou que o exército russo, que de acordo com as previsões ocidentais já deveria entrar em colapso, na realidade está apenas se reforçando, avançando e ganhando na Ucrânia. E a economia russa, rasgada em pedaços, este ano está crescendo mais que outras economias mundiais desenvolvidas. Bowes acrescentou que as sanções ocidentais falharam brilhantemente e que a revolta russa que o Ocidente esperava nunca chegou a acontecer. Em vez disso, Vladimir Putin ganhou mais de 80% dos votos nas eleições presidenciais de março. O jornalista ressaltou que era suposto que o presidente russo Vladimir Putin ficasse isolado, entretanto, ele recentemente teve encontros com líderes de 2 países da OTAN e o premier da Índia, Narendra Modi. Bowes concluiu que a propaganda ocidental nunca desistirá de mitos semelhantes, e à medida que a Ucrânia acumula fracassos, sua escala só aumentará. O Japão deixa de considerar que a Rússia perdeu seu poder militar na Ucrânia. Em uma declaração no seu penúltimo livro branco de defesa, o Japão tinha deixado a possibilidade de que o equilíbrio do poder militar da Rússia com os países vizinhos mude, mas a atual edição omite esta declaração. O Japão não acredita mais que a Rússia perdeu seu poder militar na Ucrânia, segundo a análise da Sputnik do livro branco de defesa deste ano e do ano passado. O livro branco de defesa é um relatório anual do Ministério da Defesa do Japão sobre a situação mundial do ponto de vista da defesa do país, e também sobre as atividades das forças de autodefesa e as principais tendências mundiais. O livro branco de defesa do Japão foi publicado pela primeira vez em 1970 e tem tido edições anuais desde 1976. O livro branco de defesa de 2024 foi apresentado ao governo japonês nesta sexta-feira, 12/7 de 2024. Enquanto, no ano passado, o último parágrafo da seção sobre o ataque da Rússia e a defesa da Ucrânia afirmava que é óbvio que a Rússia perdeu em grande parte seu poder militar por meio deste ataque à Ucrânia, e que no futuro a médio e longo prazo o poder do Estado na Rússia entrará em declínio. Existe a possibilidade de que o equilíbrio do poder militar com os países vizinhos mude. Neste ano, a seção muda visivelmente de tom. Além da resistência obstinada da própria Ucrânia, a comunidade mundial adotou sanções em unidade e continua apoiando a Ucrânia. A situação é tal que a Rússia deve pagar um preço alto, diz o relatório deste ano. A Rússia leva a cabo desde 24 de fevereiro de 2022 uma operação militar especial na Ucrânia, cujos objetivos, segundo o presidente russo Vladimir Putin, são proteger a população do genocídio por parte do regime de Kiev e combater os riscos para a segurança nacional representados pelo avanço da OTAN para o leste.
lança-chamas pesados da Rússia TOIS-1A recebe aprimorado sistema de guerra eletrônica. O TOIS-1A Solty Sepek é um sistema russo de lançamento múltiplo de foguete de calibre 220 mm. Ele é montado em um chassi de tanque T-72. O sistema pode disparar uma salva de 40 foguetes e é projetado para atacar e destruir posições muito fortificadas, veículos blindados e alvos de área com foguetes incendiários de alto poder explosivo. Recentemente foi atualizado o sistema de guerra eletrônica do lança-chamas pesado TOIS-1A Solty Sepek. Esse sistema de guerra eletrônica aprimorado fornece ao armamento uma cúpula protetora contra drones inimigos, disse um artilheiro operador do veículo de combate à mídia russa. O sistema de guerra eletrônica nos ajuda. Ele inclui armas antidrone e outros sistemas que bloqueiam e suprimem as comunicações, disse ele. A guerra eletrônica ajuda a proteger o veículo e a tripulação bloqueando os sinais em várias frequências usadas por drones e outros veículos aéreos não tripulados, tornando o sistema de lança-chamas menos vulneráveis a ataques aéreos. O veículo possui um conjunto de trilhos para lançamento de foguetes não guiados com ogiva termobárica. As munições termobáricas dispersam nuvens de gás em aerosol que detonam e criam explosões volumétricas com poderosas ondas de choque. Ucrânia perde nesta semana mais de 14 mil militares e 7 sistemas de lançamento de foguetes HIMARS. Militares russos do agrupamento de tropas da parte oeste neutralizaram durante a última semana formações de 7 brigadas ucranianas. As baixas do adversário foram de até 3.440 militares, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Além dos combatentes, o exército ucraniano perdeu 5 tanques, 14 veículos blindados de combate, 32 peças de artilharia de campanha, bem como 14 depósitos de armamento de campanha. O comunicado observa que durante a semana os meios russos de defesa antiaérea derrubaram 4 mísseis ATACMS e 3 Storm Shadow, 17 bombas guiadas HIMARS, 28 projetos de sistema HIMARS e 308 drones, entre outros alvos. Por sua vez, o agrupamento de tropas russas Sever Norte repeliu no decorrer da semana 26 contra-ataques de grupos de assalto ucranianos, que perdeu até 1.800 combatentes, 2 tanques, 4 veículos blindados de combate, 34 peças de artilharia de campanha, incluindo 8 obuseiros M777 e 3 estações de guerra eletrônica. A entidade militar russa ressalta que durante a semana, na linha de contato, se renderam 22 soldados ucranianos. Militares russos realizaram durante a semana de 6 a 12 de julho 39 ataques combinados com drones e com armas de alta precisão e de longo alcance de baseamento naval e aéreo. Na sequência dos ataques foram atingidos bases de aviação no adversário, empresas da indústria de defesa da Ucrânia, instalações de energia que sustentam o seu funcionamento, oficinas de montagem de equipamentos militares, locais de armazenamento de lanchas não tripuladas e drone de ataque, informou a entidade militar. Objetivos dos ataques foram alcançados, todos os alvos atribuídos foram atingidos, enfatiza o Ministério da Defesa. Agrupamento de tropas russas Vostok Leste eliminou durante a semana até 980 soldados na sua zona de responsabilidade. As tropas adversárias perderam também 9 veículos blindados de combate, incluindo 2 blindados M103 dos Estados Unidos, um tanque, 16 peças de artilharia de campanha e 40 carros. Unidades do agrupamento de IEP das tropas russas atingiram durante a semana várias formações das forças ucranianas. Como resultado, foram eliminados até 685 militares, 22 peças de artilharia de campanha, 6 estações de guerra eletrônica, um veículo blindado de combate e 6 depósitos de munições de campanha. Estados Unidos e Coreia do Sul assinam um acordo de dissuasão da Coreia do Norte com armas nucleares americanas. Os dois países concordaram em lutar contra a possibilidade de ataques nucleares da Coreia do Norte com missões para as armas nucleares dos Estados Unidos na Península Coreana. John Biden e Yoon Suk Yeol, presidente dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, assinaram uma diretriz sobre o estabelecimento de um sistema integrado de dissuasão alargada para a Península Coreana a fim de combater supostas ameaças nucleares e militares da Coreia do Norte, confirmou na quinta-feira, 11 de setembro de 2024, o governo sul-coreano. A diretriz formaliza a implantação de recursos nucleares dos Estados Unidos na Península Coreana e seus arredores para dissuadir e responder a possíveis ataques nucleares de Pyongyang, disse Kim Tae-ryul, vice-assessor de segurança nacional de Yoon Suk Yeol, em uma coletiva de imprensa em Washington. Isso significa que as armas nucleares dos Estados Unidos estão sendo especificamente designadas para missões na Península Coreana, disse, de acordo com Kim Tae-ryul. Anteriormente, John Biden e Yoon Suk Yeol emitiram uma declaração conjunta anunciando a assinatura de diretrizes para a dissuasão nuclear e operações nucleares na Península Coreana.
Os presidentes reafirmaram seus compromissos na declaração de Washington entre os Estados Unidos e a República Popular da Coreia e destacaram que qualquer ataque nuclear da Coreia do Norte contra a República da Coreia do Sul será respondida com uma resposta rápida, esmagadora e decisiva, disse o comunicado. Navios da Marinha da Rússia chegam a porto da China para exercícios conjuntos. Duas corvetas russas estão no porto de Zhangjiang, na China. Nos próximos dias haverá atividade de cooperação bilateral antes de as manobras começarem na segunda-feira, 15/7/2024. As corvetas russas Gromyk e Hezky chegaram ao porto chinês de Zhangjiang como parte de um exercício conjunto com o Exército de Libertação Popular da China, informou nesta sexta-feira, 12/7/2024, o Departamento de Suporte e Informações da Frota do Pacífico da Rússia comunicado. Um destacamento de navios da Frota do Pacífico, composto pelas corvetas Gromyk e Hezky, chegou durante uma escalada comercial ao porto chinês de Zhangjiang para participar do exercício naval conjunto da Marinha da Rússia e da Marinha da China, Interação Marítima 2024, diz o texto. O destacamento foi recebido por representantes da Marinha, do Exército de Libertação Popular da China, da Embaixada da Rússia, da administração local, e a cerimônia de abertura do exercício foi realizada no porto chinês. Estão previstas reuniões dos líderes do exercício, uma reunião de grupos de trabalho, um exercício de voo tático e um jogo prático de cartas, bem como uma programação cultural para as tripulações dos navios russos, com visitas e atrações locais e competições esportivas conjuntas. A fase efetiva das manobras será realizada na segunda-feira, 15/7/2024, a quarta-feira, 17, durante a qual as tripulações dos navios dos dois países realizaram exercícios conjuntos de defesa aérea e um exercício antissubmarino envolvendo a aviação antissubmarino do Exército de Libertação Popular da China. Os fuzileiros navais também praticaram tarefas de resgate no mar. A mídia dos Estados Unidos e autoridades da OTAN elencam problemas vividos por pilotos ucranianos em caças F-16. Neste verão europeu, Kiev finalmente receberá alguns caças F-16. No entanto, autoridades da OTAN citam que a barreira linguística, as pistas impróprias e vulneráveis à reposição de peças e outras questões impõem fortes dificuldades aos ucranianos no uso das aeronaves, escreve a Bloomberg. Segundo planejadores ouvidos pela agência norte-americana, a iniciativa de enviar aviões de guerra para a Ucrânia foi atormentada por atrasos, questões sobre peças de reposição e um pequeno número de pilotos ucranianos que falam inglês e seus instrutores estrangeiros. Os planejadores também se preocupam que o país não tenha pistas suficientes e as que têm são vulneráveis a ataques russos, escreve a mídia. As pessoas não devem esperar milagres dos F-16 contra a Rússia, disse Jim Townsend, um membro sênior do think tank Center for a New American Security. Em termos de vulnerabilidades, esses campos de aviação serão alvos bons e suculentos, e os russos já estão atingindo alguns deles apenas com a recepção ao mundo real para esses F-16, afirmou Townsend, estado pela agência. Um alto funcionário da OTAN, ouvido pela mídia sob condicional de anonimato, também classificou as preocupações citadas acima como barreiras reais. Primeiro, os aviões devem ser reconfigurados dependendo de sua tarefa, como reconhecimento do combate. Segundo, a Ucrânia não tem muitas pistas longas e de alta qualidade necessárias para os F-16. Terceiro, a logística de suporte aos aviões é complexa, desde a necessidade de peças de reposição até as demandas de manutenção para encontrar engenheiros, explicou o alto funcionário. Outro oficial da OTAN observou que Kiev está tentando alcançar em questão de meses o que normalmente leva de 3 a 4 anos. De acordo com Philip Mark Bredlov, general aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos, que serviu como comandante-chefe da OTAN de 2003 a 2016, o treinamento com os ucranianos precisaria desfazer anos de hábitos dos pilotos que estão acostumados com caças MiG da era soviética, com tecnologia muito mais simples. Eles também foram treinados para depender de controladores de solo que direcionam seus movimentos, diferentemente dos pilotos ocidentais que voam de forma mais independente, ressaltou Bredlov em sua explicação à mídia. O envio dos F-16 à Ucrânia
é mais um fardo do que uma bênção, um impacto mínimo antes de muitos meses e grandes chances de perder muitos aviões e pilotos. Um F-16 é mais do que um avião e um piloto. É uma equipe de quase 200 pessoas que desempenham um papel em tirar o avião do chão, afirmou Serge Stroubantz, fundador da companhia de segurança estratégica Bands Consult, sediada em Bruxelas. Uma autoridade ucraniana familiarizada com a situação minimizou a barreira do idioma, mas admitiu que houve atrasos em treinamento pessoal e manutenção, bem como abrigo contra ataques russos, relata Bloomberg. Kiev pode ser capaz de colocar em campo de 15 a 24 caças, bem abaixo dos 300 que seus líderes pediram, de acordo com uma das pessoas ouvidas pela mídia. Outra diz que a Ucrânia espera obter seus 6 F-16 neste verão europeu e até 20 até o fim do ano. Nesta semana, o chefe do Comitê de Defesa da Duma de Estado, Andrei Kartaplov, disse que a entrega de caças F-16 não vai afetar de maneira nenhuma o rumo da operação especial e nada vai mudá-lo. A Rússia está pronta para isso, afirmou Kartaplov a Sputnik. Montador norte-americano Northrop Grumman seria a primeira empresa dos Estados Unidos a produzir munição na Ucrânia. Segundo a Breakdays, a empresa dos Estados Unidos produzirá munição na Ucrânia, embora garanta que nenhum funcionário está presente no território ucraniano. A montadora norte-americana Northrop Grumman fechou um acordo com a montadora ucraniana Ukrobo Romprom para produzir conjuntamente munição no país, tornando-se a primeira companhia norte-americana a iniciar a produção na Ucrânia, escreve na quinta-feira 11 do 7 de 2024 a revista norte-americana Breaking Defense. O acordo para a produção de munição de médio calibre não envolverá nenhum funcionário da Northrop Grumman no país, pois a multinacional planeja fazer esse trabalho a partir das operações da empresa nos Estados Unidos, disse o porta-voz da revista. Como parte do acordo de coprodução, a Northrop Grumman fornecerá equipamento e treinamento para instalar uma linha de montagem para que a UK Roborom-Prom possa produzir e testar munição avançada de meio calibre na Ucrânia, disse o porta-voz. Em junho, Dave Bartel, diretor de negócios internacionais da montadora, anunciou que a Northrop Grumman também tinha planos de estabelecer a produção de munição para tanques e projetos 155mm na Ucrânia. Os países ocidentais têm fornecido ajuda militar e financeira em massa a Kiev. Desde o início da operação militar especial da Rússia, que teve início em fevereiro de 2022, o Kremlin tem alertado constantemente contra o fornecimento de armas à Ucrânia, dizendo que isso levaria à prorrogação do conflito. Coreia do Sul protesta inclusão de ilhas disputadas em documento militar do Japão. O governo da Coreia do Sul condenou o Japão por suas reivindicações às disputadas ilhas Dokdo, também conhecidas como Ilhas Takshima ou Rochas Nyancourt, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Lin Sou-suki, nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2024. Nessa sexta, o governo japonês realizou a publicação de seu livro branco de defesa, no qual reivindicou novamente as ilhas localizadas entre os dois países. Os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa sul-coreanos convocaram diplomatas japoneses de alto escalão em Seul para formalizar uma queixa, informou a agência de notícias coreana Yonhap. Protestamos veementemente contra as reivindicações injustas do Japão sobre Dokdo, que é claramente e inerentemente nosso território histórico, geográfico e pelo direito internacional, e instamos o Japão a retirar a declaração imediatamente, disse Lin. O chanceler sul-coreano afirmou que Seul tomará medidas sérias contra qualquer ação japonesa em relação a Dokdo, alertando que a disputa territorial pesa na relação entre os dois países. Em junho, o governo japonês apresentou um protesto à Coreia do Sul pela presença de um navio de pesquisa sul-coreano perto das disputadas ilhas Dokdo. As ilhas ficam quase equidistantes do Japão e da Coreia do Sul. A Coreia do Sul também mantém uma pequena força policial nas ilhas. Durante décadas, o território tem sido um ponto de discórdia com ambas as nações, alegando laços históricos de longa data com o arquipélago, que pode ser rico em recursos naturais. Após a Segunda Guerra Mundial, as ilhas tornaram-se coreanas, embora o Japão considere esta uma ocupação ilegal e inclua administrativamente as ilhas na província de Shimane. O Japão também convidou a Coreia do Sul a levar a sua disputa ao Tribunal Internacional de Justiça, o que Seul se recusou a fazer.
Eslovênia escolhe obuseiros, sistemas de defesa aérea e veículos blindados. A Eslovênia está a avançar planos para comprar novos sistemas de ação, sistemas de defesa aérea e veículos blindados, evitando que os grupos de defesa franceses e finlandeses desempenhem um papel importante nos planos de aquisição do país, anunciou o Ministério da Defesa esloveno. Em 12 de julho, os líderes de defesa esloveno e francês assinaram uma carta de intenções sobre a qual a nação participará da aquisição conjunta europeia de veículos autopropulsados Caesa 155mm montados em caminhões fabricados pela KNDS e sistemas de defesa aérea Mistral. O Mistral é fabricado pela MBDA e um grupo de defesa com sede na França, de propriedade da Airbus, da BAE Systems e Leonardo. A assinatura da carta de intenções iniciará todos os procedimentos necessários no Ministério da Defesa para eventual aquisição e introdução de sistemas de armas nucleares totalmente novos nas Forças Armadas eslovenas, diz o comunicado do governo esloveno. Ljubljana pretende garantir fundos da União Europeia para financiar a construção de capacidades militares conjuntas, juntamente com outros Estados-membros, segundo o comunicado. Em 10 de julho, enquanto participava da Quimera da OTAN em Washington, o primeiro-ministro esloveno Robert Golob fez uma declaração importante, anunciando que seu governo planeia comprar novos veículos Pátria, a MV-XP com tração às 8 rodas para as Forças Armadas. De acordo com o primeiro-ministro, o contrato poderá ser finalizado até o final deste ano, afirmou o Ministério da Defesa em comunicado. Os termos do contrato planejado não foram anunciados oficialmente. No entanto, a emissora local 24UR informou que Ljubljana pretende adquirir 106 veículos por cerca de 695 milhões de euros. O desenvolvimento ocorreu menos de 2 anos depois de o gabinete da Eslovênia decidir cancelar um contrato para comprar 45 blindados Boxer com equipamentos e serviços relacionados. O acordo foi aprovado pelo gabinete anterior, a Organização Intergovernamental para a Cooperação Conjunta em Armamento. A decisão de cancelar a aquisição baseou-se nas conclusões de uma auditoria interna encomendada pelo então ministro de Defesa Marjan Sarek. A especificação selecionada do veículo não inclui todos os equipamentos exigidos pelo Ministério na etiqueta do preço da Boxer, de acordo com as avaliações da auditoria interna. Força Aérea Italiana olha para aviões estantes Airbus após derrubar aviões Boeing. A Itália está considerando uma competição para encontrar um novo avião-tanque, depois de suspender os planos de compra de 6 novos aviões-tanques Boeing KC-46, disseram fontes ao Defense News. A competição, que poderá ser realizada este ano, provavelmente verá o avião-tanque Airbus A330 MRTT da disputa para substituir os 4 aviões-tanques Boeing 767 da Força Aérea Italiana, que entraram em serviço a partir de 2011. Se as aeronaves Airbus for escolhida, isso marcaria uma mudança importante para a Itália, depois de depender dos aviões-tanques da Boeing por mais de uma década. Em 2021, a Itália anunciou planos para atualizar seus aviões-tanques B767 e comprar mais 2. Mas no ano seguinte, Roma mudou de rumo, optando por comprar 6 novos aeronaves KC-46 aliantes com os Estados Unidos, que adquiriram as aeronaves mais modernas. No entanto, todos os planos da Itália mudaram no mês passado, quando os planejadores de defesa emitiram um documento declarando os 1,1 mil milhões de euros. A compra das 6 aeronaves KC-46 foi interrompida devido a necessidades operadas imprevistas. Nenhuma explicação adicional foi dada, embora a decisão possa estar relacionada a questões sobre o custo e o prazo de entrega prometido da nova aeronave. Apurou o Defense News, o KC-46 foi atormentado por problemas, incluindo um problema sistema de visão remota que visa dar aos operadores a oportunidade de lançar a visão das operações de reabastecimento. A entrega de um substituto solicitado do RVS 2.0 está prevista para 2026, disse a Força Aérea dos Estados Unidos em março. A suspensão da compra pela Itália levou a planos para uma possível participação a ser realizada durante meses, disse uma fonte que falava sobre anonimato porque não lhe era permitido falar manualmente. As autoridades não descartaram a compra do KC-46, mas querem ver o que mais há no mercado, prestou a fonte. A alternativa mais provável é o Airbus A330 MRTT, que foi adquirido pela França, Espanha e Reino Unido. Enquanto isso, a Força Aérea Italiana planeja gastar 7,5 bilhões de euros em 2024. Em 2024,
A Força Aérea Italiana planeja gastar 7,5 bilhões de euros em 24 novos jatos Eurofighter para substituir 26 versões mais antigas que entrarão em serviço em 2028. O que muda com a chegada do novo chefe da OTAN? Pergunta. Após 10 anos no comando, Jens Stoltenberg está deixando o cargo de secretário-geral da OTAN. Em seu lugar, o holandês Mark Rutte assumirá a partir de outubro. Com o caráter mais conciliador, a chegada de Rutte à chefia da aliança militar pode significar que a organização está se preparando para negociar com a Rússia. Nos últimos dias foi realizada a 75 cúpula da OTAN, que ocorreu com a presença de líderes dos 32 Estados-membros, como o presidente norte-americano Joe Biden, o canadense Justin Trudeau, o novo primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler Oliver Scholz. Nela, além de serem renovadas condenações à Rússia e à China, foram decididos também uma série de acordos pela aliança e por países membros em encontros próprios, como o auxílio militar à Ucrânia no valor de 40 bilhões, acordos para o desenvolvimento de mísseis pela França, Alemanha, Itália e Polônia, a criação de uma frota de quebra-gelos para desbravar o Ártico pelos Estados Unidos, Canadá e a Finlândia. Esta foi também a última cúpula presidida por Jens Stoltenberg, que passará o bastão em outubro para Mark Rutte, político holandês que ata como primeiro-ministro dos Países Baixos por 14 anos. Especialistas em geopolítica analisaram o que significa a escolha por Rutte para liderar a OTAN e qual o papel da aliança militar no século XXI. A OTAN está se dirigindo para a paz? Pergunta. O secretário-geral da OTAN é escolhido pelos países membros para um mandato de 5 anos, pode ser reeleito apenas para mais um. Como Stoltenberg está há 10 anos no cargo, não há possibilidade de se estender na liderança da aliança. Tradicionalmente, o secretário-geral é ocupado por um líder europeu, enquanto o cargo militar de comandante supremo aliado da Europa é dado a um general estadunidense, sempre o mesmo que lidera também o comando europeu. Tendo assim, dentre as opções disponíveis, Mark Rutte foi o escolhido para liderar a organização. Para Carolina Pavese, especialista em Europa e doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics, a escolha de Rutte está relacionada com o seu histórico de ser um grande mediador. Ele tem essa fama de preferir um acordo ao conteúdo, então ele não vem como uma agenda tão incisiva, ele tenta conciliar e é nessa linha que ele deve entrar nessa gestão. A especialista afirma que Rutte terá uma batata quente nas mãos devido à possível eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O Trump sempre foi muito cético a uma participação maior dos Estados Unidos na organização, lembra? Por outro lado, quando era primeiro-ministro dos Países Baixos, ele desenvolveu uma relação muito boa com o Trump. Para piorar a situação interna da OTAN, aponta Pavese, os próprios membros europeus da aliança se encontram divididos entre aqueles que querem uma OTAN mais presente no conflito e aqueles que apoiam Vladimir Putin. Segundo Vinícius Modulo Teixeira, especialista em organização de tratados militares entre países, Rutte pode ajudar não só a mediar os conflitos internos da OTAN, como também posicionar a organização para a futura negociação com a Rússia. O analista sublinha que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia já se estende por mais de 2 anos e isso tem sido bastante desgastante para a Europa. Então, se prontificar para uma negociação, para uma estabilização daquela região, seria interessante para a OTAN. Nesse sentido, de fato, Rutte traz uma postura diferente daquela adotada por Stoltenberg, que era mais provocativa em relação à Rússia, Deus querendo modulou. Rutte deve ser mais flexível, e o Stoltenberg já tinha demonstrado, até por ter ficado 10 anos na cadeira, que já tinha as suas relações estabelecidas, afirma o especialista. No entanto, isso não quer dizer que a aliança militar vai olhar para a Rússia com outros olhos. Assim como ocorreu após a dissolução da União Soviética, dificilmente o Ocidente considerará a Rússia como uma possível aliada. A Rússia sempre foi uma rival pela sua dimensão territorial, por oposições em termos religiosos, em termos culturais e econômicos, afirmou Dolo. E a China agora também vem nesse sentido. Piloto russo vaza segredos explosivos dos caças F-35 e F-15 dos Estados Unidos. Segurança global em alerta.
Vazamento alarmante. Piloto russo expõe dados confidenciais dos Estados Unidos sobre os caças F-35 e F-15. Saiba mais sobre a gravidade desse acidente, que foi confirmado por especialistas em segurança. Uma revelação chocante colocou a segurança global em alerta. Documentos confidenciais sobre os avançados caças F-35 e F-15 dos Estados Unidos foram vazados por um piloto russo conhecido pelo pseudônimo Fight Bomber. No Telegram, Ivanov assumiu a responsabilidade pelo vazamento de informações sensíveis em seu popular canal. Esses documentos, que incluem detalhes sobre aeronaves militares, drones e sistemas de armas, foram divulgados em 2 de julho. Ivanov alega possuir até 250 GB de dados militares dos Estados Unidos adquiridos por uma empresa americana. A autenticidade dos documentos foi confirmada por especialistas em segurança, destacando a gravidade do incidente e sublinhando a vulnerabilidade das informações militares dos Estados Unidos. O SCMP detalha que Ivanov começou a compartilhar documentos relacionados aos F-35 e outras aeronaves militares dos Estados Unidos, além de drones e sistemas de armas. Embora parte do conteúdo tenha sido removido da plataforma, uma visita ao canal Fight Bomber revela que alguns documentos ainda estão disponíveis para download. Este canal, que conta com mais de meio milhão de assinantes, tem um histórico de postar conteúdos relacionados à defesa e ao exército, amplificando o impacto do vazamento. A autenticidade dos documentos vazados tem sido objeto de escrutínio intenso. Tang, diretor de marketing da empresa de antivírus e segurança da rede Rising Information Technology, sediada em Pequim, afirmou que sua empresa analisou os dados compartilhados por Fight Bomber. Segundo Tang, os documentos parecem ser altamente autênticos. Esta análise inclui informações detalhadas sobre o drone Switchblade e diversos sistemas de mísseis guiados, sublinhando a potencial gravidade do vazamento. Tang ressaltou que apenas o pessoal de defesa possui a expertise necessária para avaliar com precisão o valor dos documentos vazados. No entanto, a opinião entre os especialistas diverge. Alguns argumentam que esses documentos podem não fornecer uma vantagem substancial para nações com tecnologias avançadas como a China e a Rússia. O vazamento gerou um burburinho significativo online, com alguns usuários sugerindo humoristicamente que agora é possível construir um jato de combate em sua garagem. No entanto, a Força Aérea dos Estados Unidos e outros departamentos relevantes ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o incidente. Há especulações se esse vazamento é resultado de uma violação de segurança ou simplesmente uma compilação de informações desclassificadas divulgadas anteriormente e facilmente acessíveis, independentemente da origem. O incidente destaca a vulnerabilidade persistente das informações militares sensíveis. Este não é o primeiro incidente deste tipo. No ano passado, em janeiro, documentos restritos sobre aeronaves militares dos Estados Unidos foram vazados em um fórum de jogos online. Conforme observado pela Flight Global, se o vazamento recente for genuíno, ele pode minar as capacidades de guerra dos Estados Unidos ao revelar segredos comerciais e expor potenciais fraquezas aos adversários. Esse episódio sublinha a necessidade urgente de reforçar a segurança cibernética e proteger informações sensíveis, garantindo que incidentes similares não ocorram no futuro. China e Rússia apoiaram Irã em tempos difíceis e Teherã valoriza a amizade, diz o presidente do Irã. A China e a Rússia sempre apoiaram o Irã em tempos difíceis e Teherã valoriza muito essa amizade, disse o presidente eleito iraniano Masoud Pezeshkian em um artigo intitulado Minha Mensagem ao Mundo, publicado ao jornal Tehran Times na sexta-feira. O presidente eleito também chamou a Rússia de aliado estratégico valorizado do Irã, acrescentando que sua administração permanecerá comprometida em expandir a cooperação entre Teherã e Moscou. Continuarei a priorizar a cooperação bilateral e multilateral com a Rússia, especialmente dentro do frameworks como o BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai e a União Econômica da Eurásia, frisou Pezeshkian. Pezeshkian também afirmou que seu país se esforçará para trazer negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Nos esforçamos pela paz para o povo da Rússia e da Ucrânia e meu governo estará preparado para apoiar ativamente iniciativas destinadas a alcançar este objetivo, disse. O presidente eleito do Irã também adicionou que vai usar sua influência política para acabar com o conflito de Gaza e pediu aos países árabes que cooperem e usem toda a influência que tem para alcançar um cessar-fogo permanente em faixa de Gaza. Em 7 de julho, Pezeshkian venceu o segundo turno das eleições presidenciais antecipadas no Irã com cerca de 16,4 milhões de votos. Seu concorrente, o representante da ala conservadora Said Jalili, recebeu cerca de 3,5 milhões de votos, com participação de 49,8% dos eleitores.
Como primeira medida, meu governo pedirá aos países árabes vizinhos que colaborem e utilizem todas as alavancas políticas e diplomáticas para priorizar a obtenção de um cessar-fogo permanente em Gaza, com o objetivo de interromper o massacre e impedir a ampliação do conflito. O recém-eleito presidente iraniano também classificou as acusações contra a República Islâmica de antissemitismo devido ao apoio de Teherã à Palestina como insultuosas e absurdas. Hoje, muitos jovens nos países ocidentais parecem ter percebido a validade da nossa posição de longa data contra o regime israelense. As acusações de antissemitismo contra o Irã não são só deliberadamente falsas, mas também insultam nossa cultura, crenças e valores fundamentais, concluiu ele. Eleito sob a promessa de liberação na área de costumes, a aproximação da juventude e renovadas negociações com o Ocidente, Pezeshkian terá que lidar com obstáculos estruturais para executar as reformas que defende. Pezeshkian é médico e já concorreu ao cargo 3 vezes. Apesar de ser considerado um progressista, tem trânsito na elite política e religiosa e teve a candidatura presidencial aprovada pelo Conselho de Notáveis. Os Estados Unidos devem ajustar sua política em relação à República Islâmica, acrescentou Pezeshkian. Gostaria de enfatizar que a doutrina de defesa do Irã não inclui armas nucleares e exorta os Estados Unidos a aprender com erros de cálculo do passado e ajustar sua política de acordo. Os tomadores de decisão em Washington precisam reconhecer que uma política que consiste em colocar países regionais uns contra os outros não teve sucesso e não terá sucesso no futuro. Eles precisam chegar a um acordo com essa realidade e evitar exacerbar as tensões atuais.